Dr. Camilo Dariage de Souza. Não está passando som. Não? Oi? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem baixinho. Tá. Dr. Camilo Dariage de Souza, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação na linha de pesquisa, Educação, Cultura e Produção de Sujeitos, da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Coordenador do Internato de Saúde Coletiva e professor no curso de Medicina. Líder do grupo... Melhorou o som, professor? Eu comecei a ouvir depois, depois melhorou, tá ótimo. Continuar. Líder do grupo de pesquisa sobre políticas públicas, inclusão e produção de sujeitos. E editor-gerente da revista Reflexão e Ação do PPG Edu, na mesma instituição. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado sanduíche na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Concluiu pós-doutorado em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo desempenhado atividades de campo na Costa Rica, por meio da Universidade de Costa Rica, UCR. Desenvolve pesquisas nas áreas de Educação, Saúde e Geografia. Oi, gente, bom dia. Vocês me escutam direitinho? Sim. Aí na escola. Tá. Obrigado, Alessandra. Pessoal, então, eu acho que eu posso começar, né? Então, conforme eu fui apresentado ali, eu também queria dizer para vocês que nós temos aqui na tela conosco, né, além do pessoal que vocês conhecem da escola, 3 estudantes de medicina, Ana Paula, Natália e Alessandra, que estão passando pelo estágio de saúde coletiva nesse mês comigo, então elas estão participando aqui, e conforme a gente for conversando, elas também vão acrescentar algumas questões à nossa fala aqui. Eu gostaria que a gente tomasse essa manhã muito mais como um momento de conversa, em que vocês possam tirar algumas dúvidas a respeito do sistema público de saúde, do que uma palestra propriamente dita formal. Então, fiquem à vontade, tanto professores, quanto estudantes, quanto as meninas aqui da medicina, para interferirem na fala, assim, para levantarem a mão, para conversarem junto. Acho que fica mais produtivo, certo? Então, o que eu preparei para a gente conversar hoje tem a ver com algo que eu já havia conversado com a escola num outro momento, que é a questão do sistema público de saúde, e que se tornou, de algum modo, eu não diria, talvez eu diria assim, mais conhecido, né? Ou pelo menos mais falado, mais comentado nos últimos tempos em função da pandemia de Covid-19. Foi muito comum agora, desde do surgimento das vacinas, especialmente, que nós começássemos a falar do sistema público de saúde enquanto algo necessário, enquanto algo que salva vidas no Brasil, sendo que até então a gente costuma pensá-lo como um sistema público de saúde que é marcado por muitas falhas. Assim, é muito mais comum que a gente escute críticas em relação ao sistema público de saúde brasileiro do que efetivamente elogios, mas durante a pandemia agora, né, a gente conseguiu fazer com que ele seja visto por uma outra perspectiva. Então, eu organizei alguns tópicos gerais acerca do sistema público, e durante a fala eu vou, e combinado aos questionamentos de vocês e interferências, eu vou trazendo questões relativas à pandemia, certo? Então, Alessandro, eu acho que agora a gente poderia botar a tela aqui. Eu prefiro sempre ficar sem apresentação de slides, mas, né, para facilitar um pouco a compreensão, a gente vai trazer uma apresentação aqui para vocês irem acompanhando os tópicos de discussão. Então, Educação e Saúde, os caminhos do SUS na escola, né, que é a nossa fala de hoje, ali eu esqueci de botar na escola, mas para que vocês entendam, né, como que dentro
do sistema de saúde, todos fazemos parte e todos estamos sendo cobertos por ele, né, 24 horas por dia, de todos os dias das nossas vidas, aqui no Brasil especificamente. Então, acho que pode passar para o próximo slide, Alessandra. Acho que dá para dar mais um clique. Um dos elementos que eu acho fundamentais de serem, mais um ainda, um dos elementos que eu acho interessantes, fundamentais para que a gente consiga entender o que é o sistema público de saúde, qual a importância dele no Brasil hoje, apesar de ainda ser bastante criticado, e eu diria, nos últimos tempos, mais criticado, né, pré-Covid, né, mais criticado do que nos anos atrás, né, especialmente na década de 90, que é quando ele se estabelece enquanto sistema público de saúde no Brasil. Ele vai surgir, gente, a partir de um movimento histórico, né, brasileiro chamado de movimento da reforma sanitária, que é algo que surge, né, é um conjunto de discussões, um conjunto de movimentações públicas, políticas, enfim, de estudiosos, de universitários, de profissionais da saúde, de pessoas que fazem parte de setores organizados da sociedade, né? O que a gente entende por setores organizados da sociedade? À época, né, os sindicatos, hoje seria o equivalente a algumas ONGs, algumas OCIPs, enfim, esses grupos que se organizam em função de determinadas causas específicas e que visam, né, no caso específico do SUS, um melhoramento da vida das populações. Então, na década de 70, né, o contexto brasileiro, na verdade, vivia um outro tipo de governo, que é um governo marcado pela gestão dos militares ou da ditadura militar, né, conforme estudamos hoje em dia, e assim, o acesso à saúde, o acesso à empregabilidade, o acesso a alguns direitos básicos não era considerado, digamos assim, no Brasil, equilibrado, né? Eu penso que talvez hoje em dia a gente também possa pensar nisso, né? Tem muita gente que não tem acessos a determinados bens básicos, né, de vida, mas à época isso era mais marcado, né? Isso era entendido como quase que uma política pública, assim, né? Ou seja, a vida é assim, para alguns ela é melhor, para outros ela é pior. E isso incomodava muita gente, né? E no que diz respeito à saúde, especialmente, para além de ser a época, né, se ter uma lógica de saúde considerada injusta para os padrões brasileiros e humanitários, ela também se configurava como uma lógica de saúde que, por poucas pessoas terem acesso à saúde, representava um possível problema para o futuro, né? Porque quanto mais gente doente, né, ou quanto menos gente com acesso à saúde em uma sociedade, maiores são os gastos e maiores são os possíveis problemas emergentes a médio e longo prazos, certo? Então, essa ideia de movimento da reforma sanitária começa a se formar, e isso em diferentes lugares do Brasil. Então, se forma uma rede de estudiosos que começam a montar propostas, né, que darão formato ao que a gente entende hoje pelo sistema público de saúde. Alessandra, eu acho que pode passar. Então, gente, para vocês entenderem o que acontece, é que, a partir do movimento da reforma sanitária, o momento, o ápice desse movimento foi o que se chama de 8ª Conferência Nacional de Saúde, do ano de que aconteceu no ano de 1986, né, e que foi um momento que se diz de ruptura entre uma velha ideia de saúde ou de procedimentos em saúde que visavam tratar de pessoas doentes, por uma nova lógica que pensava em promover a saúde da população. O que eu quero dizer com isso? Isso é um dos pontos mais importantes que, na minha opinião, vocês precisam dominar para a vida, digamos assim. Existe uma diferença, né? Quem trabalha com saúde tem isso de forma mais clara, mas a população comum, leiga, digamos, né, precisa entender melhor. Existe uma diferença muito grande entre
olhar para a doença e olhar para a saúde, certo? Quando a gente fala, por exemplo, de Covid-19, a gente está falando de uma doença que já está disseminada em todo mundo, né, uma pandemia, e aí o que a gente precisa é investir muita energia para se combater essa doença, ou seja, para eliminar, né, o maior número possível de desdobramentos graves da infecção pelo vírus. Então aí a gente está lidando com doença, e o Sistema Público de Saúde brasileiro faz isso. Contudo, existe um momento anterior à doença que é o que nós chamamos de momento de saúde, ou seja, é quando nós não estamos doentes, é quando nós não sofremos de nenhum agravo relacionado à saúde, e aí é necessário se fazer com que essas condições de vida favoráveis façam com que propiciem, né, um maior período de saúde nas nossas vidas. Então, lembre-se sempre disso. No relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, se deixou muito claro que a saúde, né, era um direito universal, ou seja, todas as pessoas precisam ter direito a condições de saúde e toda a população brasileira precisa ter esse acesso. Eu vou dar um exemplo básico e estou esperando que vocês conversem comigo, se vocês lembrarem de outros exemplos. Mas, por exemplo, quando a gente estuda aí na escola, imagino que vocês trabalhem muito nas disciplinas de biologia, geografia, enfim, história, também nas humanidades, nas biológicas principalmente, a ideia de saneamento básico, assim, no Brasil, né? Ou, digamos assim, as deficiências relacionadas ao saneamento básico no Brasil. A gente está trabalhando com um problema de saúde, porque a gente considera, a gente entende e a gente discute que em 2021 nem todos os lugares do Brasil possuem saneamento básico. A gente começa a entender, a ver isso nas aulas e descobrir que existem estados em que muitas vezes a população não tem acesso à água potável. Existem regiões, até mesmo do nosso estado, que a população não tem acesso a outros elementos como calçamento, ou a população não tem acesso a questões relativas a medicamentos, não, medicamentos não, né, mas relativas à educação. Isso tudo são problemas de saúde, porque de algum modo os medicamentos eles já entram quando a gente está falando de doenças. Mas isso são problemas de saúde porque, de algum modo, essas condições de vida consideradas mais precárias e que a gente vai caminhando na rua, a gente vai vivendo, a gente pula o buraco que tem na calçada, a gente passa pelo mendigo que está dormindo na rua e está passando fome, e a gente começa a entender isso como algo que faz parte do cotidiano. Isso são elementos que diminuem o nível de saúde, né? Ou seja, são indicadores de que nós não vivemos em condições de plena saúde. Quando a gente faz algumas comparações, por exemplo, entre cidades no Brasil, ou entre áreas rural e urbana, ou ainda entre diferentes estados ou diferentes países, a gente começa a observar que ainda existem áreas, né, ou regiões no Brasil que são marcadas por extrema precariedade de recursos. E isso é um dos focos das políticas públicas brasileiras de saúde, ou seja, olhar para a falta de estrutura e tentar criar estratégias de transformação dessas realidades faz parte do trabalho do SUS, desse sistema público de saúde que a gente reconhece mais fortemente pelas ações de vacinação, certo? Então, isso vai ser organizado e legalizado, digamos assim, colocado em lei, na Constituição de 1988. Vocês, né, e acredito que ainda as meninas aqui da medicina, e acho que a Fernanda também, pela fotografia dela ali, não devem ter vivido isso. Eu também não vivi, gente, eu era muito, muito jovem, né, mas alguns dos professores de vocês que têm por volta de 40 anos, 45, 50 anos,
eles passaram por isso, eles viveram esse movimento todo de transformação, né, de um país não democrático para um regime de democracia, digamos assim. E nesse processo de transformação aconteceu, né, então, a validação da Constituição de 88, que é o documento máximo que rege todas as balizas, né, jurídicas e de direitos e de deveres até os dias de hoje. Eu acho que dá para passar, Alessandra. Dentro dessa Constituição, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, se criaram as condições para que 2 artigos de lei fossem incluídos. Um deles é o 5º e o outro é o 196, certo? Então, assim, o 5º artigo da Constituição brasileira vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí seguem outros elementos na Constituição. O que eu quero dizer com este artigo 5º da Constituição brasileira? Que o SUS, por ser um sistema público de saúde e por fazer parte por constituir as políticas públicas brasileiras, é o responsável também pela vida da população brasileira e de estrangeiros em solo nacional. Desta maneira, pessoal, lembrem-se sempre que o sistema público de saúde brasileiro, ele é organizado e direcionado para quaisquer pessoas que estejam no Brasil, no momento em que estiverem gozando de saúde ou necessitando de atendimento médico. Não caiam, digamos assim, na armadilha de pensar que migrantes, os senegaleses, os haitianos, os venezuelanos que se encontram em solo brasileiro não teriam direito, por exemplo, de acesso ao sistema público de saúde. Todos têm, certo? Estando no Brasil, todos nós, todos vocês que estão nesta sala, todos nós, professores e estudantes que estamos nessa tela, temos direito de acesso a atendimento no sistema público de saúde e ainda aproveitamos as ações do sistema público de saúde relacionadas à manutenção da vida. Ou seja, o que a gente costuma dizer, e que é um exemplo que a gente costuma entender como básico, é que se a água que nós bebemos é controlada, ela é fiscalizada pelo sistema público de saúde. Mesmo que a gente beba água mineral de garrafinha, ela precisa ser validada pela vigilância sanitária, e a vigilância sanitária é SUS. Ou seja, toda a nossa vida é envolvida pelo SUS, por mais que a gente não saiba disso, né? Então, o segundo elemento, o segundo artigo da Constituição Brasileira, 196, vai dizer que a saúde, então, é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Aqui eu vou fazer uma divisão que eu acho que é importante de vocês saberem, e isso é um dos pontos que tem feito com que as falas ou o trabalho sobre saúde em escolas ou, né, na educação básica, ou seja, ensino médio, ensino fundamental, se tornem relevantes. A promoção da saúde, ou seja, o aumento da qualidade de vida da população, por meio daquelas ações que às vezes nem parecem ter a ver com saúde. Por exemplo, vocês terem condições de estarem sentados nesta sala hoje de maneira confortável, né? Considerando que é uma sala, um auditório, uma sala de aula, de maneira confortável, ventilada, iluminada, com acesso à tecnologia, é política pública de saúde. Isso aumenta a qualidade de vida de vocês. Ainda, a proteção, o fato de vocês estarem sendo, digamos assim, conduzidos, nós todos, né, por algumas normas sociais que fazem com que coletivamente a gente tenha que pensar na saúde dos outros,
também faz parte das políticas públicas de saúde. Uma das grandes polêmicas da Covid-19, o uso de máscaras, né? É uma escolha individual usar máscaras. Não, não é, porque a gente vive em uma sociedade, né? Então, a gente faz parte de um coletivo e as nossas escolhas individuais, elas, de algum modo, interferem, né, nas vidas das outras pessoas. Então, não sei se vocês já ouviram um ditado que é super comum, né, que os nossos pais falem, né, que a nossa liberdade vai até onde inicia a liberdade dos outros. Isso é um princípio básico de democracia, assim, né? Nós temos a possibilidade de termos escolhas autônomas, de tomarmos decisões autônomas, desde que essas decisões não prejudiquem o coletivo. Então, isso são práticas de vida, práticas sociais que são incorporadas em quaisquer países ditos democráticos. Nos Estados Unidos funciona assim, no Brasil funciona assim, na França funciona assim, no Japão funciona assim, né? Então, em diferentes lugares do mundo. E outro elemento ali que o SUS se propõe, que é a recuperação, ou seja, primeiro a gente promove a vida, a gente faz com que a qualidade de vida das pessoas aumente para que elas não fiquem doentes. Mas caso elas fiquem doentes, a gente vai tentar protegê-las para que essas doenças não se espalhem, né, para as outras pessoas. E ainda, no sentido da proteção, né, se a proteção falha, a gente começa a trabalhar com a recuperação. Ou seja, a possibilidade de nós fazermos os tratamentos via sistema público de saúde, certo? Eu acho que dá para passar mais um slide. Então tá. Até aqui, gente, eu queria saber se vocês... Isso é o que se pensa historicamente, né? É a constituição histórica do sistema público de saúde. É a constituição legal por meio da Constituição brasileira, né, que determina o SUS. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida ou algum comentário sobre o que a gente foi falando até agora. O meu volume está baixo, gente? Oi? Não, está ok, doutor. Está ótimo o volume. Tá. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma participação. Até o momento, não. Tá, perfeito. Então, gente, atualmente, então, né, assim como política pública de saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é regulamentado por uma lei que é feita logo após a Constituição, né? A Constituição é editada, é oficializada em 88. E em 1990, emerge uma lei chamada Lei Orgânica da Saúde, de número 8080, que vai criar, digamos assim, todos os pontos de atendimento do SUS, né? Vai determinar o que o sistema público de saúde precisa dar conta e o que nós entendemos por saúde. Então, lembrem-se sempre, saúde não é apenas não ter doença. Pensar em saúde não significa não ter dores. Pensar em saúde não significa não ter resfriados. Pensar em saúde significa pensar em questões relacionadas ao que nós chamamos de determinantes e condicionantes de saúde, certo? Alimentação é um dos princípios básicos de índices de saúde. Moradia, saneamento, trabalho, renda, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Isso não é uma característica necessariamente brasileira, gente, isso é uma característica global, que é organizada pela Organização Mundial de Saúde, em parceria com a ONU, né, já que ela é um braço da ONU. Todos os países precisam, de algum modo, enquanto governos, enquanto estados-nação, criarem políticas de fortalecimento desses elementos para suas populações. Isso tudo se desdobra em saúde. Então, gente, quando a gente fala de Covid-19, eu vou puxar para a Covid de novo. O que nós vivemos no Brasil não foi fácil em relação a outros países. Nenhum país enfrentou a Covid-19 de maneira tranquila, né? Ela movimentou, a pandemia movimentou e modificou modos de vida em diferentes lugares. Mas aqui no Brasil,
especificamente, e é claro que isso aconteceu em outros países considerados não desenvolvidos, né? Aqui no Brasil, o que ficou muito claro durante a pandemia não foi a impossibilidade de controle ou de defesa, de resposta, né, como a OMS fala, em relação ao vírus, né? Mas sim as diferenças socioculturais e econômicas da população que agravaram o impacto da pandemia no Brasil. Então, se nós pararmos para pensar, eu acredito que a maioria das pessoas que está nessa tela, aqui, se eu posso dizer todas as pessoas, né, sofreram consequências, precisaram ficar em casa em isolamento, precisaram parar de trabalhar, os pais provavelmente tiveram que ficar em casa, pararam de trabalhar, as rendas diminuíram em alguns casos, outras rendas não, mas de algum modo estamos todos aqui, né? E tínhamos aonde ficar, e tínhamos o que comer, e tínhamos redes de apoio, digamos assim. Contudo, gente, tem uma grande parcela da população que não teve garantido o conforto ou as possibilidades de isolamento que nós tivemos. E é aí que se tornou um problema de determinantes e condicionantes sociais de saúde. Grande parte da discussão que nós enfrentamos nos últimos meses, né, antes, né, da vacinação, em relação ao distanciamento social, ao isolamento social, ela dizia a respeito à necessidade de se fazer a economia circular para que as pessoas tivessem condições de renda para viverem melhor. Isso tudo se dava em função de uma dada impossibilidade de cobertura, né, acerca de necessidades financeiras. Então, o que a gente tinha? Um discurso, né, ou assim, um conjunto de argumentos que dizia: fique em casa, se proteja, você vai morrer, é perigoso, né? E a gente está estudando e trabalhando na área da saúde para defender a população. E, por outro lado, nós tínhamos um conjunto de argumentos que diziam: vá para a rua, trabalhe, a vida tem que melhorar, a economia tem que circular. Não sei se vocês ouviram essa frase, mas as pessoas diziam: a fome também mata, né? Então, essa foi uma questão que emergiu durante a pandemia, e que, livres todos para pensarem, né, para defenderem os diferentes posicionamentos, só existiram no Brasil em função de determinantes e condicionantes de saúde fragilizados. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu esqueci de perguntar antes, até que horas que vai a fala, só para eu organizar o tempo. Oi? Infinita. Vou ficar falando para vocês aqui muitos dias, gente. Doutor, o senhor tem a liberdade. Ah, tá bom, tá bom. Era só para saber se eu tinha um limite de horário em função dos horários de vocês aí. Não tem, não. Tá. Então, gente, esse é o grande ponto, tá? Se a gente tem uma população que tem dificuldade de acesso à alimentação, se nós temos uma população que tem dificuldade de acesso à moradia de qualidade, se nós temos uma população que tem dificuldades de acesso a saneamento, trabalho, renda, lazer e a bens essenciais, nós temos uma população praticamente doente. E é aí que começa a se tornar, os problemas sociais vão se tornando problemas de saúde. E na Covid-19 isso ficou muito marcado, né? Toda uma população que precisou sair de casa para trabalhar, pegar ônibus, enfim, se viu ali em um lugar de que, bom, ou enfrenta um risco ou enfrenta outro. Então, esses são os determinantes sociais em saúde. Isso eu passei a página aqui, Alessandra, eu apertei o botão e não está comigo o controle. Então, gente, para dar conta desses elementos, tem 5 princípios que são fundamentais, tá, para o sistema público de saúde. O primeiro dos princípios é a universalidade da assistência. Isso é norma, isso é regra, isso é lei para todos nós. Todos nós temos acesso garantido ao sistema público de saúde gratuitamente, sem distinções ou restrições. Então, gente, lembrem-se que
a água que a vigilância sanitária fiscaliza para que a gente possa beber já faz parte desse acesso. Os medicamentos que são autorizados pela vigilância já fazem parte desse acesso. As interferências do sistema público de saúde na estruturação das cidades já fazem parte desse acesso. Mas tem um ponto que a gente costuma pensar mais, né, como mais significativo para o SUS, que é o atendimento em casos de doença, que todos nós temos direito gratuitamente assegurado por lei. Não existe, gente, uma distinção legal que diga que para quem tem renda o SUS não é acessível, quem pode pagar deve pagar por consultas. Isso não é correto. Todas e quaisquer pessoas têm por direito, né, o acesso ao SUS garantido. Não interessa se você vai chegar a pé de chinelo ou com uma carroça, por exemplo, né? Sempre que eu falo uma carroça, eu penso nas pessoas que trabalham com reciclagem de papel, né? Que você vai chegar no sistema público de saúde puxando uma carroça de papel, ou se você vai chegar com um carro importado. Todas as pessoas têm direito a acesso, certo? Eu penso, né? Eu sou de Porto Alegre e hoje eu moro em Santa Cruz, já faz 5 anos. Eu vejo que talvez seja a realidade de vocês aí em Tapera também, né? Que, assim, aqui em Santa Cruz do Sul é mais fácil de imaginar o sistema organizado, de imaginar essa entrada das pessoas no sistema público de saúde. Em Porto Alegre, dada a quantidade, né, da população enfim, as características de uma cidade considerada maior, né? Algumas questões vão assim, atravancando o funcionamento do sistema e vão fazendo com que essa divisão entre quem paga por saúde e quem não paga seja maior. Mas, ao menos aqui em Santa Cruz do Sul, eu vejo um pouco mais integrada, né, a população no que se refere ao atendimento público de saúde. Até as meninas aqui, se quiserem falar, que passam pelos estágios, também podem concordar ou discordar do que eu falei agora. Então, nesse sentido, podem falar, viu? Se vocês abrirem o microfone, eu paro de falar. Nesse sentido, Camilo. Que, assim, diga, Alessandra. Não, só para realmente ilustrar que eu sou de São Leopoldo, né? Quando eu fui para Santa Cruz e comecei o curso, eu fiquei impressionada realmente com a integralidade do sistema. Eu não fazia ideia do que era, né? Integralidade, inclusive. E eu acabei sendo isso em Santa Cruz e fiquei impressionada em como funciona a parte, principalmente agora no internato mesmo, que eu passei na saúde coletiva, no posto de saúde, né, na estratégia de saúde da família. E ali a parte das assistentes sociais, a psicologia, tudo funciona tudo muito junto, né? O médico do posto conhecendo toda a população, tendo uma rede de apoio bem grande, assim, né? E para complementar também, pelo fato de funcionar tão bem as estratégias de saúde da família aqui, eu sou aqui de Santa Cruz, a Alexandra, por vir de fora e pontuar isso, de ter essa experiência de dizer que funciona, a gente, por ser daqui, acaba não sabendo que funciona tão bem. Então, os colegas que são de fora, eles falam que funciona tão bem. E por a gente saber que funciona bem, a gente consegue ter uma noção de que essa universalidade, a gente acaba vendo que vem pessoas de todas as rendas, assim, realmente, tipo, tem pessoas que usufruem do SUS mesmo, tipo, além de ter as pessoas usarem realmente as estratégias de saúde da família, tipo, é realmente bem distribuída a população, bem usado a estratégia de saúde da família, que precisa ser atendimento de estratégia de saúde da família é atendido na estratégia de saúde da família, o que precisa ser atendido em emergência, urgência, é atendido na emergência e urgência, e a gente acaba vendo que realmente não precisa ser, não tem essa distinção de classe econômica, é universal mesmo o atendimento, é bem isso mesmo, é bem interessante.
Não sei se aí na escola alguém quer falar alguma coisa, como é que, se tem experiência de acesso ao SUS, se acha que funciona bem ou mal. Doutor Camilo, eu acho que para a gente que reside em Tapera, como é um município pequeno, a gente vê muito bem esses princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade. Como o senhor citou, Porto Alegre já é mais difícil, cidade grande, tudo mais complexo. Agora, em cidades menores, a gente tem muito, muito presente esses princípios do SUS. Que bom, então, porque eu acho, então, que as percepções são muito parecidas, né? E essa ideia de modelo que a gente tem das cidades menores precisa ser projetado para cidades maiores. Aqui, para vocês entenderem como que a ideia de universalidade da assistência tem operado durante a pandemia, né? De algum modo, o que a gente vive agora em relação à vacinação é a prática da universalidade da assistência. Ou seja, todos nós fazemos parte, não interessa se eu sou professor da medicina, ou se eu sou professor de escola, ou se vocês são estudantes, ou de educação básica, ou se são professores, né, ou se são engenheiros, ou se são agrônomos, enfim, todo mundo tem direito à vacina, desde que se cumpra o calendário conforme orientado. Então, a gente tem visto isso no Brasil todo, né? E isso tem mostrado um pouco da lógica de universalidade, porque a gente consegue ver pessoas que geralmente não acessariam o SUS por serem pagantes, né, de planos de saúde ou de consultas privadas, acessando e fazendo com que o princípio da universalidade seja colocado em prática nos mais diferentes estados e cidades do Brasil. Então, lembrem-se sempre, isso é uma das coisas, confesso para vocês, mas isso vocês vão achar que não tem graça nenhuma, mas isso é uma sensação de quem trabalha com saúde coletiva. Quando eu fui me vacinar, eu fui para a fila também, né, gente? Eu fiquei na fila dentro da Unisc, né, que a minha... Não, a segunda dose foi na Unisc, a primeira dose eu fui para o posto de saúde aqui do meu bairro, e depois eu fui fazer dentro da Unisc, mas a fila era bastante grande, e aí eu ia vendo isso, assim, né, pessoas muito simples, pessoas menos simples, todo mundo junto na mesma fila, e esse é o propósito da universalidade, e é um pouco disso que se trabalha na direção de fazer com que a população entenda que a saúde pública, ou as políticas públicas de saúde brasileiras, elas não são obras assistencialistas. A gente precisa entender isso. Existe uma diferença entre assistencialismo e direito. Elas são direitos da população brasileira, ou seja, nenhum de nós precisa ter vergonha ou se sentir um infrator, digamos assim, né, por fazer uso dos serviços públicos. Eles são direitos. Então, lembrem-se muito disso, gente. Quando a gente tem educação pública, ela é um direito. Quando a gente tem saúde pública, essa saúde pública também é um direito. Quando nós temos segurança pública, ela também é direito. Então, são dinâmicas da vida, são políticas públicas que envolvem as nossas vidas e que não podem ser entendidas como favores dos estados, né? Os estados que eu vou dizer dos níveis de governo, do município, do estado, da nação. Elas precisam ser oferecidas. É quando a gente compra... a gente costuma lidar com essas questões do ponto de vista do mercado, né? Se a gente compra alguma coisa e vem estragada, a gente compra um telefone novo e ele veio estragado, né? É um direito nosso fazer a troca desse telefone, não é? Então, quando a gente tem serviço de saúde, quando a gente tem segurança pública, quando a gente tem educação, e a gente começa a perceber que as estruturas não estão dando conta de nos atenderem, elas precisam ser reivindicadas, né? A grande questão é essa, assim, não é o professor que está na sua frente, mas são os gestores municipais, estaduais e nacionais que precisam ser, né, pressionados, lembrados de que são direitos e não favores. Então, fica um ponto. Isso é fundamental na saúde. É o princípio de universalidade que rege o SUS.
Um segundo princípio, gente, é da integralidade, que vai ampliar a noção do conceito de saúde para garantir ações preventivas e tratamento em qualquer nível de complexidade. Então, gente, toda e qualquer demanda de saúde, ela deve ser acompanhada pelo SUS, certo? Ou seja, tem uma das grandes questões que a gente não se dá conta, eu também não faço isso, mas deveria, e talvez muitos de vocês não façam, mas que é se mostrar presente nos pontos de atendimento, nas unidades, nas estratégias de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, certo? Nas UBSs, que é mostrar assim, olha, eu vim fazer só aqui para ver se está tudo bem, fazer um check-up, conversar com os atendentes, né, com o médico, com a enfermeira, né? Porque essa lógica de integralidade é o que garante, digamos assim, um cuidado perene, né? O que a gente costuma fazer, né? Muitos de nós, né? Muitos não fazem, né? Mas a gente paga uma consulta privada, a gente vai no nosso médico, né, particular ou do plano de saúde para fazer check-ups, para ver se está tudo bem. Isso é o princípio de integralidade. Pode ser e deveria ser feito pelo sistema público de saúde. Sobrecarrega o sistema ou não é na hora que a gente gostaria que fosse? Sim, em alguns casos sim. Mas o uso contínuo desse sistema é o que, na minha opinião, e aí vem uma opinião bastante particular, é o que garante que ele comece a ser pensado em termos de manutenção para funcionar mais rápido. Então, o que eu quero dizer para vocês? Né, para vocês pensarem, para a vida. A gente tem, hoje em dia, uma sensação de que o serviço privado seria melhor do que o serviço público, né, sendo que os médicos e as médicas são os mesmos, os equipamentos são os mesmos, né, na grande maioria dos casos, as instalações também são as mesmas em muitos casos, mas que seria melhor que o serviço público e que o serviço público, então, deve ser deixado para quem não tem condições de pagar. Então, esse é um dos pontos que eu acho que vem dificultando um pouco, né, a manutenção do sistema público de saúde, porque quem trabalha com gestão pública, né, vai sempre procurar fazer economia, contenção de gastos. Então, quanto mais pessoas consultarem no sistema privado, menor é o dinheiro que precisa ser direcionado para as ações públicas de saúde. Contudo, se a gente começa a fazer a cobrança dessas lógicas de integralidade, de universalidade, começa a ser obrigatório, né, o repasse de maiores verbas para garantir a qualidade. Vejam como isso foi interessante durante a vacinação agora de Covid-19, né? Ou os tratamentos, né, gente? O que acontece? Mesmo diante da superlotação durante pré-vacina, né? Na Covid-19, o que a gente foi enfrentando? A gente teve fases. A primeira fase é a doença surgindo. Qual era a grande preocupação? Diminuir os casos de infecção para que os desdobramentos de doenças de doença em nível grave fossem menores, para que o sistema pudesse dar conta de atender a todos. Vejam que se procurou uma alternativa em função de toda a população estar precisando, para que se diminuísse o impacto no sistema público de saúde. Nós tivemos momentos precários, muito críticos, né, que vocês acompanharam, de falta de suprimentos, de oxigênio em diferentes estados, em diferentes lugares, e aí eu já vou falar que isso é descentralização, né, daqui a pouco eu chego na descentralização, mas foi justamente a falta de equipamentos e de suprimento para toda a população que causou polêmicas, que fez com que as coisas aparecessem, que fez com que as coisas começassem a funcionar. Então, foi essa demanda de toda a população que fez com que, bom, no momento da crise precisa se injetar mais dinheiro no SUS, e o dinheiro apareceu, e os suprimentos apareceram. Na sequência, né, nós tivemos a questão das vacinas, né, e dos medicamentos alternativos. Aí a gente teve uma grande polêmica aí no Brasil, que vocês conhecem, que era tratamento A ou vacinação, né? Até hoje a gente está enfrentando um pouco essas questões. Mas se fez com que as vacinas chegassem, né, mesmo com atraso,
mesmo podendo ter vindo antes, enfim, mas chegassem a alcançassem toda a população. Vejam que a população, enquanto organização social, tem força de demanda, especialmente quando a gente, e aqui vem uma coisa triste a ser dita, né, mas que é uma realidade brasileira que precisa ser transformada, mas mesmo quando as consideradas classe média e classe mais alta começam a reivindicar os seus direitos, esses direitos começam a funcionar. Não deveria ser assim, né? Deveriam funcionar sempre, mesmo quando os principais, né, interessados são as pessoas consideradas de classe mais baixa. Então, isso é um ponto que a gente precisa repensar, né, em termos de sociedade brasileira. Então, essa movimentação garantiu a chegada das vacinas e os tratamentos na lógica de integralidade. Vejam que teve muita parceria com instituições de ensino, com instituições privadas, assim, que vão garantindo tratamentos pós-desenvolvimento da doença, tratamentos de amenização de sequelas, enfim. Então, isso tudo se entende por integralidade. O terceiro item, gente, que é o da equidade, é um dos mais, na minha opinião, mais importantes de serem discutidos e que mais diz respeito ao que a gente tem vivido nos dias de hoje, certo? Que é uma lógica de que quem precisa mais recebe mais do que quem precisa menos. Equidade é diferente de igualdade, certo? Igualdade seria eu distribuir para todos vocês agora. Deixa eu pensar num exemplo que seja interessante. Alguém vai falar? Posso ajudar? Pode, Natália, por favor. Distribuir para todo mundo a mesma quantidade de comida e não tá todo mundo com a mesma fome. Isso, né? É entregar, sei lá, um pacotinho de bala, né? Tô pensando no exemplo da Natália, um pacotinho de bala para todo mundo, mas entre vocês tem os que não podem comer açúcar, tem os que não gostam de bala e tem os que têm muita fome e gostariam de comer muitas balas. Então, né? Ou distribui exatamente isso, a mesma quantidade de comida para vocês e as fomes são em níveis diferentes. Ou ainda, é como se eu distribuísse analgésico para dor de cabeça para todo mundo aqui dentro. 2 analgésicos para cada um, né? Para que vocês passem um mês. Né? Para alguns vai faltar, para outros os analgésicos vão sobrar, porque eu nunca tenho dor de cabeça. Então, isso é a ideia de igualdade. A igualdade nem sempre é justa, né? Porque pensem só, né, gente? Como é que eu posso dizer isso? Se eu der, qual é a diferença que faz? Se eu der um pão de queijo para vocês, né? Para o almoço de hoje, muitos vão achar pouco. Mas se eu der um pão de queijo para uma pessoa que não tem o que comer efetivamente, aquele pão de queijo vai ser muito, né? Então, essa é a lógica da equidade. A gente precisa recolher por meio dos impostos, né? O dinheiro necessário para o SUS e distribuir de acordo com as demandas para uma população que vive em pé de desigualdade. Tem um ponto interessante que eu vou chamar a atenção. A gente costuma falar que o SUS é gratuito, né? O SUS não é necessariamente gratuito. A gente não desembolsa dinheiro para acessar o SUS e nunca deve desembolsar, fica a dica, né? Porque é muito comum, às vezes, de alguns procedimentos serem cobrados, mas isso não é correto, tá, gente? O SUS é gratuito, 100% gratuito. Não existe procedimento que tenha que ser pago mediante o sistema público de saúde. Só que a gente, quando a gente compra um telefone celular, quando a gente compra comida, quando a gente paga impostos junto. Quando vocês ainda estudantes não fazem isso, mas os pais de vocês e nós professores aqui nessa tela fazemos, nós pagamos impostos, né? Entre eles o imposto de renda. Esses impostos, eles servem justamente para financiar essas políticas públicas. Então, elas não são totalmente gratuitas, nós todos pagamos. E aí a gente precisa entender que existem municípios que possuem condições financeiras, produto interno bruto maiores ou menores. Existem estados com maiores recursos ou menores recursos.
E como nós somos um país federativo, composto por diferentes estados, é uma obrigação, né, dos governos redistribuírem esses impostos, esse dinheiro, para que toda a população consiga viver bem, mesmo que uma parte da população precise de 2 partes de impostos, enquanto outra parte da população precise apenas de meia parte, entendem? Então, assim, isso tem sido muito, muito discutido nos últimos tempos, como se fosse algo inadequado ou injusto, certo, gente? Então, pelos princípios que regem a Constituição brasileira, a Lei Orgânica da Saúde e outras leis relacionadas a serviços públicos, isso não é injusto, isso não é irregular. É assim que tem que funcionar. A gente pode até não gostar, mas é assim que precisa funcionar no Brasil. Então, lembrem-se sempre disso, né? É um direito da população, nosso direito, né? Receber maiores investimentos caso seja necessário. Eu vou dar um exemplo que talvez possa ser ilustrativo disso, assim, do ponto de vista de tratamentos, tá? Hoje em dia, eu estou pensando em algum tipo de tratamento que a gente considere muito caro. Né? Eu vou pegar uma polêmica, que não é uma polêmica, mas eu não sei se você já... Oi? Quimioterapia, talvez? É um tratamento caro. Quimio, né? Mas quimio é um tratamento caro, mas a gente não envolve ele em aspectos morais. Eu estou pensando... quimioterapia para câncer de pulmão para fumantes, por exemplo. Pode ser, Alessandra? Pode ser. Tá. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que desenvolveram cânceres de pulmão, né, em função de terem sido fumantes a vida toda. Bom, é válido fazer esse julgamento moral? Não. É um direito da pessoa ter o tratamento? Sim. A pessoa poderia não ter fumado? Poderia. Mas foram vários aspectos sociais, econômicos, culturais que fizeram com que ela fumasse a vida toda e, num dado momento, ela, né, em casos específicos, ela teve, né, um câncer de pulmão. Então, não cabe a nós, população, não cabe a gestores, não cabe a profissionais da saúde definirem moralmente quem é merecedor ou não de um tratamento de saúde, caro ou barato. Tá? O que cabe é oferecer o tratamento. Isso é equidade. Conseguem entender? Fica claro para vocês? É dar mais para quem precisa mais, e dar menos para quem precisa menos. E os impostos são pagos de acordo com as rendas das pessoas. Descentralização das ações de saúde, certo? Que é o que fez com que nós tivéssemos diferentes ações de combate da pandemia, de combate da Covid em diferentes cidades ou diferentes estados. As decisões em saúde, elas são tomadas em nível municipal, encaminhadas para o Estado, que regula e acata ou não, e encaminhadas para a nação, que regula ou acata ou não. Descentralizar as ações de saúde significa definir em nível municipal quais são as ações mais importantes para as populações locais. Então, isso vocês viram acontecer durante a pandemia, né, que tinham estados que tinham mais vacinas, outros tinham menos. Alguns estados incorporaram o tratamento alternativo, o kit Covid, às suas práticas estatais, outros não incorporaram, outros ficaram à espera da vacina, né? Então, essa lógica, assim, que foi se mostrando durante a pandemia, por vezes contraditória e que, bom, no meu caso específico, né, chocante quando entrava no circuito dos estados o kit alternativo, né, o kit Covid, assim, porque para mim, Camilo, né, e assim, cientista que trabalha dentro de uma universidade, meio acadêmico, enfim, a lógica do kit Covid não era adequada, né, afinal de contas não tinha comprovação, não tinha nenhum tipo de fundamentação consistente, mas isso foi que garantiu que alguns estados, né, a descentralização garantiu que alguns estados fizessem. Então,
chocante, se tornou chocante, mas é uma prática do SUS, tá, gente? Enquanto aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vai trabalhar com determinados investimentos relacionados a problemas que surgem no campo, né? A promoção de saúde no campo e a prevenção de doenças relacionadas à lavoura, vai no Amazonas, por exemplo, no estado do norte, vai se investir em outras coisas que são relacionadas à população ribeirinha. Então, assim, vão sendo modificadas as verbas, vão sendo modificados os focos, e isso faz parte da ideia de descentralização. Os recursos financeiros, certo? Eles são dirigidos para os municípios, tanto pela nação quanto pelos estados. Então, assim, os municípios lidam com a arrecadação municipal, da mesma forma que lidam com uma menor parte vinda do estado, ao mesmo tempo em que trabalham também com um pouquinho de dinheiro que vem da nação, que vem do Ministério da Saúde. Então, lembrem-se sempre, as decisões de saúde, as ações de saúde, o bom funcionamento ou mau funcionamento do sistema público de saúde muitas vezes dizem respeito ao nível municipal e não necessariamente aos níveis estadual e nacional, certo? Então, são responsabilidades diferentes. E o quinto princípio aqui, que é o direito da participação social, que vai dizer que somos todos nós que definimos o que são demandas relevantes para o SUS. Eu não sei se vocês já fizeram parte disso, mas existem conselhos municipais de saúde e toda e qualquer decisão feita no âmbito do sistema público de saúde precisa passar pelo conselho formado por população, profissionais e gestores. Então, não existe nenhum tipo de decisão no SUS, né, assim como na educação pública, que não seja feita de forma democrática ou com participação da população. Né? Nunca mais caiam na armadilha de dizer que as decisões são tomadas em gabinete, nesse caso do SUS, porque elas precisam ser aprovadas pela população. E quando elas são aprovadas e nós não concordamos, né, é porque ou nós somos minoria na decisão ou porque nós não participamos da decisão, mas nós poderíamos ter participado. Acho que pode passar mais um... Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma... Doutor? Diga. Não sei se o senhor ainda vai falar sobre vacinas, mas um dos questionamentos que surgiram foi, para os jovens, a vacina da Covid é indicada ou não? Qual a sua opinião sobre isso? O senhor ainda vai comentar sobre isso ou já pode ser agora a pergunta? Não, eu posso comentar agora. Na verdade, o que eu penso, tá? Que sim, que a vacina é indicada para todo mundo. Até as meninas podem responder comigo aqui de acordo com o que elas também têm estudado em outras disciplinas. Acredito que tanto para jovens quanto para crianças, de acordo com disponibilidade de vacina. É por isso que é feito, né, esse calendário de vacinação de acordo com as prioridades, né, ou de acordo com as idades, a faixa etária que demanda vacinação primeiramente, mas agora chegou na fase dos jovens. E os jovens precisam se vacinar. Eu sou um defensor da vacina, né, em quaisquer situações, não só de Covid-19, e penso que essa cobertura de vacinação para a maior parte da população, que é o que tem garantido essa diminuição dos índices de mortes e internações, né, gente? O que a gente precisa, Alessandra, Ana Paula e Natália, conversem comigo agora para explicar isso para o pessoal. O que a gente precisa entender sobre as vacinas, né? Elas não vão nos isentar de sermos infectados pelo vírus, mas elas vão diminuir a possibilidade diminuir a possibilidade de desenvolvermos a doença de modo grave, né? Então, tem alguns elementos ainda que são desconhecidos, que a gente, né, que as pessoas estão estudando ainda, que são relativos, assim, o que faz com que algumas pessoas desenvolvam de forma muito mais agressiva a doença do que outras, ou que algumas famílias, né, sejam acometidas pela doença de forma mais grave do que outras famílias. Então, a gente não sabe disso tudo ainda. Então, o que a gente sabe por hora é que a vacina nos protege, né, diminui a possibilidade de
de agravamento da doença, e sim, acredito que todo mundo deva tomar desde que esteja disponível. Um dos fatores, assim, o que eu sei dizer sobre isso é que a população jovem, assim como as crianças, até pelo fator imunidade, né, é um público que ele tem uma sintomatologia muito diferente do público adulto, idoso. Então, por ser assintomático, o jovem acaba transmitindo de uma forma assintomática a doença. Então, é importante vacinar justamente por isso, né? Então, a imunidade do jovem é muito diferente. Então, assim que a gente acaba, é importante estar aí o jovem ele acaba tendo contatos diferentes e se comunicando, fisicamente, como tendo uma forma um pouco mais difícil de conter a barreira física. Tipo, a gente tem essa necessidade de estar mais perto. A gente já está praticamente quase 2 anos, né, distanciados fisicamente de outras pessoas. Então, conforme a gente vai retornando esse convívio com as outras pessoas, e tão importante que é, né, retornar, eu acho que é importante a vacinação da nossa faixa etária justamente por isso, para evitar que a gente propague e continue disseminando, assim, o vírus, justamente por ser assintomático a manifestação para nós, assim. Reiterando isso que a Natália falou agora, logo no início, assim, né, da polêmica das vacinas, que não deveria ser uma polêmica, na minha opinião, porque, assim como o Camilo, eu também compartilho a opinião de que vacinas são necessárias de qualquer forma, em qualquer momento, né, da vida. Eu vi uma frase que dizia que a vacinação é um pacto coletivo para erradicar uma doença. E é isso, é um pacto coletivo. Eu me vacino por mim, me vacino pela minha família, me vacino pelos meus amigos, me vacino pelo entorno, pelas pessoas que eu vou encontrar, pelas pessoas que eu não vou encontrar. Então, acho que isso é bem importante. Questão muito de solidariedade também, uma questão de consciência social, uma questão de responsabilidade. Então, e como o Camilo falou também, e assim, todo o plano, né, tem várias pessoas de um plano vacinal, né, não surge da cabeça de alguém, assim, vamos vacinando conforme vai sobrando, né, então tem um estudo muito grande por trás, tem pessoas que estudam muito em relação à eficácia, em relação à segurança, que é tão importante vacinar, né, por isso que é tão importante seguir o calendário vacinal, como as autoridades preconizam. Não sei se ficou claro, se tem alguma outra dúvida em relação a isso. Eu prefiro que vocês venham perguntando, assim, eu vou falar desse slide aqui agora e depois são as dúvidas. Não, pode perguntar agora já. Eu queria questionar mais uma coisa. A partir de agora, a vacina terá que ser anual? Ou fazendo agora, próximo ano, ok? Não sabemos ainda. Provavelmente se tenha doses de reforço, né, de acordo com os desdobramentos da imunidade, né, mas assim, por hora a gente não tem essa resposta certa ainda. Não sei se tem mais alguma... Não, no momento não, doutor, pode continuar. Tá. Uma coisa interessante, gente, que vocês precisam pensar sobre a Covid-19 agora é que é uma crise que a gente está enfrentando durante o acontecimento dela, assim, a gente está descobrindo coisas sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre
o funcionamento da infecção enquanto a gente está tendo que enfrentá-la. Então, é por isso que, assim, muitas das perguntas, muitas das respostas ainda são em aberto, ainda são vagas, porque vão se descobrindo coisas novas, vão sendo... tem estudos que estão em andamento ainda. O que a gente consegue, é um pouco nessa perspectiva que nós falamos da vacina agora, o que a gente consegue entender, eu acredito como, neste momento, como mais seguro, é que sim, a vacina é relevante, sim, a vacina diminui a possibilidade de casos, de desdobramentos, né, de casos graves, e demais elementos a gente vai descobrindo ainda com o passar dos avanços, assim, né? Então, e um dos pontos que é fundamental, né, gente, e que diz respeito ao que a gente vem falando aqui de sistema público, é que, para além da vacina, né, porque é a capacidade de atendimento, porque é um pouco disso, assim, qual é a grande preocupação em relação à Covid-19? Teve aqui em Santa Cruz não, em Venâncio Aires, eu lembro, o prefeito de Venâncio Aires, se eu não me engano, ele é médico, e ele deu uma entrevista muito interessante para uma rádio daqui, onde ele falava, no meio da segunda onda ali, que veio com maior impacto, logo depois das férias, né? E ele dizia isso, assim, pessoal, cuidem-se, fiquem em casa, porque, assim, o hospital, porque tinha toda uma polêmica, talvez vocês tenham escutado isso por aí também, né? Que no hospital as pessoas estavam fazendo os pacientes ficarem em estado grave para movimentarem, para pressionarem pela compra da vacina, enfim. Então, são essas coisas do contexto atual que a gente tem vivido, que nós chamamos, né, na área da educação, né, que nós chamamos de infodemia, que é esse contexto todo, esse conjunto de informações, muitas vezes não validadas, muitas vezes mentirosas, enfim, que circulam por aí e que têm gerado polêmicas. Então, se dizia que no hospital de Venâncio Aires, as pessoas estavam, os médicos, enfermeiras e médicas estavam fazendo com que as pessoas morressem para criar polêmica e conseguirem vacina. E não era isso. Daí o prefeito deu uma entrevista dizendo, gente, a gente está comprando tudo que a gente pode, a gente está comprando ventiladores quando a gente consegue, a gente está comprando oxigênio de onde a gente consegue, porque essas coisas foram acabando, né, gente, em nível global, não era só no Brasil ou em Venâncio Aires. Só que, para além disso, a gente também depende de mão de obra, a gente depende de profissionais, né? As pessoas estão exaustas, as pessoas estão trabalhando feito loucas, então, por mais que a gente tenha toda a estrutura montada, um hospital de campanha, coisas nessa direção, a gente também precisa ter gente que trabalhe, mas as pessoas estão ficando doentes, elas estão cansadas, elas não estão mais disponíveis, elas estão em outros pontos. Então, isso é a capacidade de atendimento, né? A própria lógica de vacinação não diz respeito a diminuir a entrada no SUS ou não por questões financeiras, mas diz respeito a diminuir a entrada no sistema público de saúde por questões estruturais. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa pensar sempre, certo? Vocês devem ter acompanhado o Passo Fundo, que eu imagino que seja o centro, a referência da regional de saúde. A Itapera e Passo Fundo estão na mesma regional, né? Será? Acho que Passo Fundo é referência para Itapera nesse tipo de atendimento, mas Passo Fundo estava super lotada, né, com um sistema de capacidade de atendimento estrangulada. Então, era essa a grande preocupação. Agora a gente não enfrenta mais isso. Só que, para que isso continue acontecendo, vacinação é importante. Alessandra, eu acho que eu não vou passar para essa tela, eu vou voltar só para a anterior, e daí eu vou abrir para perguntas, que são as portas de entrada do SUS. A referência para Tapera é Passo Fundo e, em alguns casos, Carazinho. Tá, então falei corretamente. Então, Passo Fundo é uma das cidades que ali tem, em termos de estrutura, né, é maior a estrutura, mas mesmo assim não estava dando conta de tudo que precisava. Então, é aí que entra a importância, né, dessa questão de capacidade de atendimento do SUS e vacinação.
Alessandra, eu acho que tem que voltar um slide. Obrigado. Então, aqui, só para encerrar aqui a parte que eu vou ficar falando, e daí eu vou respondendo perguntas, né, a questão das portas de entrada, as ações aos serviços de saúde. Então, assim, da mesma maneira que o sistema público de saúde se propõe, garantidamente em lei, né, se propõe a nos dar toda a cobertura necessária de atendimento em saúde, nós também temos algumas responsabilidades como usuários, que é a escolha da porta de entrada correta. Então, assim, a primeira porta de entrada para o SUS se chama de porta de entrada porque daí você está na... Se chama de porta de entrada porque porque se entende que depois que você entra no SUS, você começa a ter todo o atendimento que precisa. Então, assim, a atenção primária são as unidades básicas de saúde, são as estratégias de saúde da família, eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Quem recebe agente comunitário de saúde em casa, de vez em quando? Eu estou vendo umas mãos meio tímidas ali. Tá. Os agentes comunitários de saúde, eles fazem parte da atenção primária de saúde. Ou seja, eles são profissionais da saúde que visitam, controlam os territórios de saúde, promovendo o que a gente chamou antes de integralidade, para entendendo se as condições de saúde em que a gente se encontra estão adequadas. Se a gente tem feito as consultas conforme o agendado, se nós temos mantido as práticas de higiene de pátio, né, ambiental, conforme se espera que seja mantida, eles vão trabalhando com a população enquanto coletivo. Então, a atenção primária é uma das portas de entrada. Quando vocês vão nas estratégias de saúde da família, vocês já estão inseridos na rede do SUS. Caso haja necessidade, vocês vão passar por um segundo nível de atendimento, certo? Uma outra porta de entrada é a de atenção de urgência e emergência. Então, o que significa isso? Quando a gente vai no hospital, gente, que a gente vai na emergência, ou a gente vai por questões que são relativamente graves e a gente acaba chegando ao hospital com certa urgência e acaba entrando por ali, ou muitas vezes o que a gente faz é procurar o hospital por entender que o hospital reúne um grupo maior de equipamentos e de profissionais, e aí a gente chega lá e ganha uma pulseirinha amarela, né? Porque quando a gente chega numa urgência e emergência, a gente é classificado de acordo com a gravidade da nossa demanda. Então, por exemplo, acordei com dor de cabeça, né? E com coriza, estou com Covid, estou desesperado, vou para o hospital. Eu chego no hospital, o profissional que está fazendo a triagem, ele já entende se o que eu tenho é grave ou não grave. Para mim, o usuário, é muito grave. Eu estou quase morrendo, eu posso estar com Covid. Mas o profissional, ele sabe o que está fazendo, ele tem um olhar técnico, e ele entende que eu sou menos grave do que outras pessoas, me dá uma pulseira amarela. E ali eu fico sentado 2, 3 horas, porque todas as pessoas com maior gravidade ou maior demanda, necessidade de urgência no atendimento passam na frente. E eu fico muito bravo com isso. E aí eu digo que o sistema público não funciona. Na verdade, gente, a falha foi minha, ou nossa, né, quem faz isso. Porque nós deveríamos ter ido na estratégia de saúde da família, ou na unidade de pronto atendimento, né, para averiguar essa dor de cabeça e essa coriza. Havendo necessidade, esse ponto de atendimento nos desloca para outro. Mas isso é um dos nossos deveres em relação à saúde. Reconhecer as portas de entrada mais corretas. O hospital não é a porta de entrada mais correta em todos os casos. Lembrem-se sempre disso. As estratégias de saúde da família se tornam mais relevantes. Atenção psicossocial, que são os CAPCIs ou CAPCIAs, né, das cidades, ou seja, por meio de atendimento psicológico, enfim, que também trabalham nessa direção de dar apoio como porta de entrada e depois vão repassando os usuários para outros pontos. E as portas especiais de acesso aberto, que então vão ser demandas específicas que vão sendo criadas em cada município. Falar das questões sobre as portas de entrada, e eu acho que vocês têm dúvidas sobre Covid,
Estamos aqui à disposição, eu, Natália, Alessandra e Ana Paula, para responder perguntas sobre o que nós falamos agora do SUS ou sobre as questões da Covid. Acho que dá para tirar, Alessandra, a apresentação, para que daí agora a gente pode conversar todo mundo. Não sei se tem alguma demanda aqui. Nós temos uma pergunta, doutor, pode ser agora? Pode ser, sim. Quanto tempo leva para identificar uma variante de qualquer vírus? Ah, meninas. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Eu sou doutor, mas eu não sou médico. Eu sou um doutor geógrafo em geografia da saúde. Natália, Ana Paula, Alessandra. Quanto tempo leva para identificar uma variante de qualquer vírus? Eu tenho uma resposta, mas... Não faço ideia para identificar. Oi? Não tem um tempo para identificar, né? Quanto mais... O problema é esse, assim, quanto mais pessoas vão pegando o vírus, por exemplo, assim, cada vez que uma pessoa pega o vírus e passa ele adiante, o vírus fica um pouquinho mais forte, digamos, tá? Falando assim em termos bem simples. Eu peguei o vírus e eu ainda não sei que eu tô com ele no meu corpo. O meu sistema imunológico tá lá a 1000 pelo Brasil, né? Tentando mandar ele embora. E o vírus ele não é um ser vivo, nós digamos que ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo, é um ser muito inteligente, né? Ele tem mecanismos de defesa muito inteligentes. Então, ele acaba incorporando alguns mecanismos que o meu organismo jogou nele. O meu organismo foi lá e deu um tiro nele de fuzil. Ele, agora entendi, agora eu vou usar esse fuzil também. Então, ele fica mais forte. E aí, enquanto eu estou assintomática, na fase assintomática, eu passo ele adiante, né? Se eu ficar circulando sem máscara, se eu não higienizar minhas mãos, por exemplo. Então, eu passo ele adiante. Assim que eu passo ele adiante, ele vai entrar no camelo, por exemplo. E ele já entra no camelo com um fuzil. E o camelo não está preparado para isso. Então, de repente, ele pode ser um pouco mais forte no camelo. E assim ele vai indo se mutando. E assim que a gente tem o surgimento de variantes, né? Por isso que é tão importante, por isso que a vacinação é um pacto coletivo para erradicar uma doença. Porque se o meu sistema não pegar o vírus, eu não passo ele adiante, eu não passo ele com a minha mutação adiante. Então é assim uma variante, mas não tem um tempo, né? Tá. A Fernanda mandou uma pergunta ali. Só vou aproveitar a fala da Alessandra aqui para terminar de responder, né? Para botar um acréscimo que eu pensei enquanto a Alessandra falava. Obrigado, Alessandra. Mas assim, gente, é como a Alessandra disse, não tem uma data, um período que você consiga descobrir uma variante. O que vai acontecendo é que a gente vai vendo que os tratamentos não vão funcionando, e aí as tipagens virais vão sendo pesquisadas em laboratório e se descobre que são mutações. E aí você vai descobrindo. Pode ser que tenha vários outros tipos de variante agora circulando e que a gente nem saiba ainda. Mas acredito que não. Mas a ideia é sempre essa. Quanto mais protegidos estivermos, menos possibilidade de mutação e novas variantes acontece. Diga, Natália. Tu terminaste já de falar sobre isso? Terminei. Tá. Posso responder a pergunta da Fernanda? Pode. Tá. É um assunto que eu gosto de falar sobre essa questão da saúde mental e esse impacto emocional. Eu gosto bastante de falar sobre isso, de ler sobre isso. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre o quanto a pandemia e as pessoas estavam já cansadas
desse discurso de se reinventar, o quanto a pandemia e essa situação toda desse novo cenário que a gente estava vivendo, as pessoas estavam precisando se reinventar e o quanto essa palavra já estava deixando as pessoas de saco cheio, né? Tipo, ninguém aguenta mais falar, é preciso se reinventar, né, nesses novos tempos, porque nunca se falou tanto o quanto a gente precisa se reinventar, mas isso nos colocou numa necessidade, nos botou numa responsabilidade de que tu precisa dar o teu jeito, tu precisa se esforçar para ficar bem, tu precisa tá sempre se colocando à prova em situações em que tu precisa sozinho assumir responsabilidades e criar forças, tirar forças em situações. Ontem, a Betina, nessa roda de conversa em que a gente estava fazendo, a gente estava contigo também ontem, Camilo, ela disse: tu tem que dar um jeito de fazer bolo para vender no teu condomínio, tu tem que fazer máscara para vender na pandemia, tu tem que dar um jeito de se reinventar e fazer do limão uma limonada nessa pandemia, né? Então, antes tu contava com outras formas de ficar bem, né? A tua saúde emocional, a tua saúde mental, tu tinha com quem contar, com quem dividir, né? Tipo, falando socialmente, assim. Então, agora se exige muito de si mesmo, né? E às vezes a gente não tem mais de onde tirar. Então, o impacto emocional, pensando assim, não indo muito longe. Então, não indo muito longe para saber do quanto se exige, né? Então, o impacto emocional é muito grande, né? Não indo muito longe mesmo, pensando em coisas muito pequenas do dia a dia, assim. Eu acho que o impacto é bem grande e a gente não precisa dar exemplos muito fortes, tanto numa questão do próprio isolamento, o quanto a gente precisou conviver com pessoas que a gente não convivia, lidar com coisas que a gente não lidava antes. Então, o impacto emocional pelo convívio, pelo isolamento, por enfrentar coisas que a gente não enfrentava antes, então, é bem grande. Eu acho que cada pessoa sentiu de uma forma diferente e todo mundo vai ter uma experiência para contar ou para seguir vivendo de uma forma bem característica. Eu acho que o impacto tem uma forte presença na vida de qualquer pessoa, de todas as idades, né? Todo mundo vai ter alguma coisa para acrescentar de experiência nessa pandemia. E eu vou aproveitar a fala da Natália aqui e vou chamar atenção para uma questão que é a seguinte, assim, uma das coisas que eu acredito que sejam um dos grandes ensinamentos do período de pandemia, tá? O que a gente vem fazendo nos últimos anos? Cada vez mais a gente tem se tornado individualista, né? Faz parte desse contexto que a gente tem vivido, assim, entender que nós somos os únicos responsáveis pelas nossas ações, nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sucessos e pelos nossos fracassos, que nós não precisamos de mais ninguém. E aí chegou a pandemia de Covid-19, nós ficamos em casa, fechados com as nossas famílias, né, e algumas pessoas nem famílias tinham, né, para ficar com elas, e a gente foi entendendo que essa postura de individualismo que a gente tem aprendido a fazer a manutenção nos últimos anos foi muito prejudicial nessa direção, né? Talvez a própria noção, eu tenho trabalhado muito isso, assim, nas minhas discussões em sala de aula e pesquisas, que a noção de coletivo precisa ser resgatada. A gente tem enfrentado algumas questões que são muito individuais, muito individualistas, que nos separam, que esquecem da gente enquanto coletivo, mas a gente começou a se dar conta que era fundamental, né, se ter uma rede de apoio, se ter uma rede de pessoas com quem pudesse conversar, né? Eu não sei como é que funcionou aí na região de vocês, mas nós tínhamos aqui um serviço, por exemplo,
nacional de suporte psicológico por telefone ou online, né? Acho que as meninas aqui até trabalharam junto, o pessoal da medicina trabalhou num suporte que era relacionado a sintomas, e o pessoal da psicologia trabalhou no outro suporte relacionado à saúde mental, assim. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa aprender, né, a partir digamos assim, desses impactos emocionais que sofremos durante a pandemia. Coletivo é importante, gente, né? Coletivo não quer dizer, né, como algumas pessoas têm dito hoje em dia, assim, coletivo não quer dizer comunismo, coletivo não quer dizer nenhum tipo de apoio partidário a ninguém, coletivo quer dizer o modo como nós vivemos em sociedade e o quanto precisamos uns dos outros, né, para que a vida se torne melhor, mais saudável, mais eficaz, enfim. Então, pensem sempre nessas questões. A Natália agora falou do bolo de pote, né, que essa foi uma certa romantização, né, desse maneira, se tiver tudo dando errado, a gente vende bolo de pote. Né, eu sempre brinco com isso, vamos parar de romantizar. Quando a gente vai vender o bolo de pote, significa que a gente está precisando, na maioria dos casos, né, às vezes é um extra, mas muitas vezes as pessoas têm 2, 3 filhos para sustentar vendendo bolo de pote. Então, assim, alguma coisa está errada, a gente precisa ter uma garantia de qualidade de vida e de saúde para a população, e esse impacto emocional talvez tenha ligado o alerta para a gente se dar conta disso. Temos mais 2 questionamentos, doutor. Qual o principal objetivo do SUS? E o outro além dos conselhos municipais, qual outra opção de participar das decisões tomadas em relação à SUS, à assistência social? Tá. Gente, principal objetivo do SUS, certo? É garantir saúde para a população. Não é necessariamente enfrentar a doença, mas é garantir saúde e, quando necessário, enfrentar a doença. Então, pensem sempre no SUS como uma política pública de saúde nacional, a principal política pública de saúde, e é ela que, e essa política pública, ou esse sistema público de saúde, visa garantir equidade, ou seja, dar mais para quem precisar mais e dar menos para quem precisar menos, em todo o território nacional, de modo a fazer com que a gente não fique doente. Esse é o principal objetivo. Está difícil de alcançar o objetivo? Está difícil. É possível? É possível. Precisa de nosso apoio. As pessoas precisam entender o que é o SUS, assim como as pessoas precisam entender o que significa educação pública, assim como as pessoas precisam entender o que significa segurança pública. O público é de todos nós, né, gente? Então, o público precisa funcionar para todos e ser bom para todos, certo? Quais as outras maneiras de se participar das decisões efetivas, né, do SUS? Gente, elas são feitas, né, por meio dos conselhos municipais de saúde, certo? É ali que é o momento oficial de entrada da população no circuito de debates. Esses debates podem acontecer, no primeiro momento, fora dos conselhos, né, em grupos de bairro, em associações escolares, por exemplo, a escola, né, de vocês, o instituto pode se organizar por meio, não sei se vocês têm grêmio estudantil, mas por meio do grêmio estudantil, com professores, vocês podem conversar, criarem demandas, né, que seriam de saúde pública, que seriam para a melhoria das condições de vida da população do entorno, da comunidade escolar. A partir disso, vocês iriam daí para o Conselho Municipal de Saúde colocar em discussão as propostas e as demandas de vocês. Ou seja, é a partir desses grupos específicos que se formam, que você pode tomar as decisões do SUS, mas afora esses grupos é no Conselho Municipal de Saúde que precisa ser feita a entrada. Por que eu digo isso? Porque aí fica democrático, aí fica igual para todo mundo. Todos têm acesso ao mesmo lugar, todas as demandas são combinadas na mesma ocasião, porque senão pode começar a surgir, assim, alguns conflitos de interesse. Não sei se vocês entendem. Então, assim, é importante que seja feita nos conselhos as demandas.
Ok, professor Camilo. Eu não sei se a Fernanda tem mais alguma pergunta aí de Soledade. Se não, em nome do Instituto Imaculada, em nome da diretora Luciana, que por outros motivos não está presente conosco aqui no momento, né? Eu agradeço toda a sua atenção, a sua disponibilidade por mais um momento de fala e de esclarecimentos tão importantes neste momento, né, de pandemia, e visto aos interesses dos nossos percursos formativos, tanto aqui do Instituto Imaculada, quanto do Instituto Maurício Cardoso de Soledade. Gente, Fernanda e pessoal do Instituto Maurício Cardoso, me desculpem, agora que eu entendi que vocês eram de Soledade e por isso que eu só falava em Tapera na fala. Não, é que nós repassamos, deixa eu me explicar então, nós repassamos o convite às demais escolas e a Escola Maurício Cardoso de Soledade também tem percursos formativos saúde e manifestaram interesse e nós repassamos o link, né? Então eles estiveram presentes conosco, estavam sem câmera, né, mas acompanharam todo o debate, e a Fernanda fez as colocações também. Se ela não tem mais nenhuma colocação, né, eu deixo para as suas palavras finais, então. Mais uma vez, muito obrigada. Gente, Fernanda, não sei se você quer falar alguma coisa, mas queria aproveitar para agradecer, me desculpar mais uma vez, Soledade, esqueci de mencionar na fala, fiquei falando com Tapera, achando que vocês todos estavam na mesma escola. Mas eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a participação das meninas aqui do curso, a Natália, a Alessandra e a Ana Paula, e dizer que é muito importante, assim, na minha opinião, esse é um trabalho que eu tenho investido nos últimos tempos, aqui em termos de pesquisa, que é isso que vocês fazem com os alunos da educação básica, né, de percursos formativos relacionados à saúde, é fundamental para que a gente consiga, né, e eu sempre digo, a médio e longo prazos, né, melhorar a capacidade de atendimento e de circulação dos usuários pelo SUS, assim. As meninas talvez não tenham passado no primeiro semestre comigo, mas anos depois é uma pergunta que eu sempre faço quando os alunos da medicina entram no primeiro semestre, que eu pergunto quem é o usuário do SUS. Esqueci de perguntar para vocês hoje. E aí algumas pessoas levantam as mãos, outras não levantam, e é interessante de fazer essa pergunta, porque na prática todos nós somos, né? Só que nós não entendemos que somos usuários do SUS. Então, quanto mais vocês conseguirem compreender desde a educação básica, como funciona o sistema, como se dá a distribuição dos usuários, das prioridades de serviços, enfim, melhor vai ficar o atendimento com o passar dos anos. No contexto atual, nós ainda caímos em algumas armadilhas por não conhecermos o funcionamento. Mas a ideia é que, né, esse sistema ele é garantido pela Constituição Federal, ele vai continuar existindo, então ele precisa existir muito bem. Né? Então, parabéns, gente, pela iniciativa de trabalharem com essa temática na educação básica, tanto Fernanda quanto o pessoal aqui da escola do Instituto Imaculada. Ok, muito obrigada, então, professor Camilo. Em nome de todos os alunos do ensino médio do Instituto Imaculada e do Instituto Maurício Cardoso, nós agradecemos mais uma vez, então. Obrigado, gente. Até uma próxima. Bom dia, obrigada. Gente, tenha um bom dia.